Mais uma vez, gratidão por você estar aqui no canal Me Interesso, Isto é Bom, Me Interesso. Nós estamos fazendo a leitura do livro Jogador número 1. E hoje nós vamos ler o capítulo 25. Ao final da leitura, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e, principalmente, deixe os seus comentários. Vamos para a leitura de hoje? Jogador número 1, capítulo 0025. Max me avisou quando Choto chegou, cerca de 1 hora depois. Permiti que a nave dele entrasse no espaço aéreo de Falco e pedi a ele para estacionar em meu hangar. A nave de Choto era um grande arrastão interplanetário chamado Kurosawa, inspirado na nave Bebop da clássica série de Animal Cowboy Bebop. Dayton e Choto o utilizavam como a base móvel de operações desde que os conheci. A nave era tão grande que mal passava pelos portões do hangar. Eu estava na pista esperando para recepcionar Choto quando ele surgiu de Kurosawa. Usava roupas pretas de luto e seu rosto expressava o mesmo desconsolo que eu vira quando falamos ao telefone. Parcival-san? Ele disse, fazendo uma reverência. Choto-san retribuía a reverência com respeito e então estendia a mão. Um gesto que ele reconheceu da época em que fizemos a missão juntos. Sorrindo, ele estendeu a mão e tocou a minha. Mas logo a expressão triste voltou. Era a primeira vez que eu via Choto desde a missão que concluímos juntos em Tokusatsu. Sem contar as vezes em que vi aqueles comerciais do Daisho Energy Drink, que ele e o irmão protagonizaram. E seu avatar parecia alguns centímetros mais alto do que eu me lembrava. Eu o levei para uma das salas de estar de minha fortaleza raramente utilizadas. Uma recriação da sala de estar de caras e caretas. Choto reconheceu a decoração e balançou a cabeça aprovando. Então, ignorando os móveis, ele se sentou no canto da sala. Sentou-se no estilo seija, dobrando as pernas sob as coxas. Fiz a mesma coisa, posicionando-me de modo que nossos avatares ficassem de frente um para o outro. Ficamos em silêncio por um tempo. Quando Choto finalmente estava pronto para falar, ficou olhando para o chão. Os 6 mataram meu irmão ontem à noite, ele disse, quase sussurrando. Num primeiro momento, eu estava surpreso demais para falar. Está dizendo que eles mataram o avatar dele? Perguntei, apesar de já saber que o sentido daquela frase era outro. Choto balançou a cabeça. Não, eles entraram no apartamento dele, tiraram-no de sua cadeira áptica e o jogaram da janela. Ele morava no 43º andar. Choto abriu uma janela do browser a nosso lado. Ali havia uma matéria de um noticiário japonês. Eu toquei com o dedo indicador e o software Mandarax traduziu o texto para o inglês. A manchete era: outro otaku se suicida. O texto breve dizia que um jovem, Toshiro Yoshiaki, de 22 anos, havia se suicidado jogando-se da janela de seu apartamento, localizado no 43º andar, de um prédio que antigamente era um hotel em Shinjuku, Tóquio, onde ele vivia sozinho. Vi a foto dos registros escolares de Toshiro ao lado do antigo. Ele era um jovem japonês com cabelos compridos e despenteados, e pele cheia de marcas. Não se parecia em nada com seu avatar do Oasis. Quando Choto notou que eu havia acabado de ler, fechou a janela. Hesitei por um momento antes de perguntar. Tem certeza de que ele não cometeu suicídio? Porque o avatar dele foi morto. Não, Choto respondeu. Dayton não cometeu seppuku. Tenho certeza disso. Os 6 invadiram o apartamento dele enquanto estávamos num combate com eles em Frobox. Foi assim que eles conseguiram derrotar o avatar dele, matando-o na vida real. Sinto muito, Choto. Eu não sabia mais o que dizer. Sabia que ele estava dizendo a verdade. Meu nome verdadeiro é Akihide, ele disse. Quero que você saiba meu nome verdadeiro. Eu sorri e então fiz uma reverência, encostando a testa no chão brevemente. Agradeço por confiar em mim a ponto de me dizer seu nome verdadeiro, eu disse. Meu nome verdadeiro é Wade. Eu já não via mais sentido em manter segredo. Obrigado, Wade, Choto disse, retribuindo a reverência. De nada, Akihide.
Ele ficou em silêncio por um momento, então pigarreou e começou a falar sobre Dayton. As palavras saíram livremente. Era óbvio que ele precisava conversar com alguém a respeito do ocorrido, a respeito do que havia perdido. O nome verdadeiro de Dayton era Toshiro Yoshiaki. Eu só soube disso ontem à noite, quando vi o noticiário. Mas eu pensei que vocês fossem irmãos. Eu pensava que Dayton e Shoto viviam juntos, que dividiam um apartamento ou coisa assim. Meu relacionamento com Dayton é difícil de explicar. Ele parou para pigarrear. Não éramos irmãos. Não na vida real, só no Oasis, entendeu? Nós nos conhecíamos apenas online. Nunca o conheci pessoalmente. Lentamente, ele olhou para mim, para ver se eu o estava julgando. Estiquei a mão e a coloquei sobre seu ombro. Pode acreditar, Shoto, eu compreendo. Eiji e Artemis são meus 2 melhores amigos e eu também nunca os encontrei na vida real. Na verdade, você também é um de meus amigos mais próximos. Ele abaixou a cabeça. Obrigado. Pela sua voz, percebi que ele estava chorando. Somos caça-ovos, eu disse, tentando preencher aquele silêncio esquisito. Nós vivemos aqui, dentro do Oasis. Para nós, esta é a única realidade que faz sentido. Akihide assentiu. Alguns momentos depois, ele continuou falando. Ele me contou como ele e Toshiro tinham se conhecido, 6 anos antes, quando os dois se inscreveram num grupo de apoio do Oasis para hikikomori, pessoas jovens que tinham se isolado da sociedade, decidindo viver em isolamento total. Os hikikomori se trancavam em uma sala, liam mangá e navegavam pelo Oasis o dia todo, dependendo de suas famílias para lhes levar alimentos. Havia hikikomoro no Japão desde antes da virada do século, mas os números deles haviam aumentado astronomicamente desde que a caça ao easter egg de Halliday começou. Milhões de jovens, rapazes e moças de todo o país tinham se fechado para o mundo. Às vezes, os japoneses chamavam esses jovens de milhões de desaparecidos. Akihide e Toshiro se tornaram melhores amigos e passaram quase todos os dias juntos no Oasis. Quando a caça pelo easter egg de Halliday começou, eles imediatamente decidiram unir forças e procurar por ele juntos. Eles formavam uma equipe perfeita, porque Toshiro era excelente nos videogames, enquanto Akihide, bem mais jovem, conhecia bem sobre a cultura pop norte-americana. A avó de Akihide havia estudado nos Estados Unidos e seus pais tinham nascido lá. Por isso, Akihide foi criado assistindo a filmes e programas norte-americanos e havia crescido falando inglês e japonês igualmente bem. O amor que Akihide e Toshiro dividiam por filmes de samurai serviu de inspiração para os nomes dos avatares deles e também para a aparência. Shoto e Dayton se tornaram tão próximos que eram como irmãos. Por isso, quando criaram suas identidades de caça-ovos, decidiram que, a partir daquele momento, seriam irmãos no Oasis. Quando Shoto e Dayton passaram pelo primeiro portão e se tornaram famosos, concederam diversas entrevistas à imprensa. Mantiveram a identidade em segredo, mas revelaram ser japoneses, o que fez deles celebridades instantâneas no Japão. Eles começaram a assinar produtos japoneses e tinham desenho numa série de TV com base em suas explorações. No ápice da fama, Shoto sugeriu a Dayton que talvez já estivesse na hora de eles se encontrarem pessoalmente. Dayton ficou enfurecido e parou de conversar com Shoto por vários dias. Depois disso, Shoto nunca mais sugeriu aquilo. Shoto, depois, explicou-me como o avatar de Dayton havia morrido. Os dois estavam a bordo do Kurosawa, navegando entre os planetas do setor 7, quando o placar informou a ele que Eiji havia encontrado a chave de Jade. Quando isso aconteceu, eles concluíram que os 6 usariam um dispositivo de localização de Findoro para determinar a localização exata de Eiji. E suas naves logo seguiriam aonde quer que ele estivesse. Preparando-se para isso, Dayton e Shoto passaram as últimas semanas plantando equipamentos microscópicos de rastreamento na fuselagem de todas as naves dos 6 que conseguiram encontrar. Utilizando esses dispositivos, eles conseguiram seguir as naves. Quando elas mudaram de rota, de repente seguiram para Phobos.
Assim que Choto e Dayton descobriram que Phobos era o destino dos 6, conseguiram decifrar o sentido do quarteto, e quando chegaram a Phobos, apenas alguns minutos depois, já sabiam o que precisavam fazer para obter a chave de Jade. Eles pousaram o Kurosawa perto de uma cópia da Casa Branca que ainda estava abandonada. Choto correu para dentro para pegar os 19 tesouros e a chave, enquanto Dayton permaneceu do lado de fora montando guarda. Choto agiu rapidamente e só faltavam 2 tesouros para reunir quando Dayton informou a ele, por meio do comlink, que as naves dos 6 se aproximavam de onde eles estavam. Ele pediu para o irmão se apressar e prometeu segurar o inimigo até Choto pegar a chave de Jade. Nenhum dos dois sabia se teriam outra chance para pegar. Enquanto Choto se esforçava para pegar os 2 últimos tesouros e colocá-los na estante de troféus, ele ativou uma das câmeras externas do Kurosawa e a usou para gravar um vídeo curto do confronto de Dayton com os 6, que se aproximavam. Choto abriu uma janela e mostrou o vídeo a mim, mas ele não assistiu. Obviamente não tinha vontade nenhuma de ver aquilo de novo. No vídeo feed, eu vi Dayton sozinho no campo ao lado da Casa Branca. Uma pequena frota de 6 naves estavam descendo do céu e começou a lançar seus canhões a laser assim que estavam dentro do alcance. Uma chuva de raios vermelhos começou a cair ao redor de Dayton. Atrás dele, à distância, vi mais naves de 6 aterrissando, e de cada uma delas saíam esquadrões de tropas de solo fortemente armados. Dayton estava cercado. Obviamente, os 6 tinham visto o Kurosawa enquanto desciam à superfície do planeta e decidiram que matar os 2 samurais era o mais importante naquele momento. Dayton não hesitou em usar a carta que mantinha na manga. Pegou a cápsula beta, segurou-a na mão direita e a ativou. Seu avatar logo se transformou no Ultraman, um super-herói alienígena vermelho e prata de olhos vermelhos brilhantes. Quando isso aconteceu, ele ganhou uma altura de 4.754 metros. As forças de solo dos 6 que se aproximavam ficaram paralisadas olhando para cima, assustadas, enquanto o Ultraman Dayton derrubou 2 naves do céu, destroçando-as, como uma criança gigante brincando com 2 brinquedos de metal. Ele soltou os restos em chamas e começou a derrubar mais naves dos 6, como quem afasta moscas inconvenientes. As máquinas que conseguiram escapar de seu ataque mortal se afastaram e o cercaram com raios laser e tiros, mas nada daquilo causava problemas a ele, graças à sua pele rígida de alienígena. Dayton riu alto e o som de sua risada ecoou ao redor. Depois, ele cruzou os braços na altura dos pulsos. Um raio de energia brilhante saiu de suas mãos, acertando meia dúzia de naves que não conseguiram sair da frente. Dayton se virou e mirou o raio nas forças terrestres dos 6 ao redor dele, acabando com elas. Dayton parecia estar se divertindo imensamente, tanto que não prestou atenção à luz de alerta no centro de seu peito, que havia começado a piscar. Era um sinal de que seus 3 minutos como Ultraman havia terminado e que seu poder estava quase no fim. O limite de tempo era a principal desvantagem do Ultraman. Se Dayton não desativasse a cápsula beta e retornasse à forma humana antes do final dos 3 minutos, seu avatar morreria. Mas é claro que, se ele voltasse à forma humana naquele momento, no meio de um ataque assassino dos 6, ele também seria morto instantaneamente. E Choto nunca conseguiria chegar à nave. Eu vi as tropas dos 6 ao redor de Dayton, gritando em seus comlinks, pedindo reforço. E mais naves de 6 chegavam aos montes. Dayton as derrubava do céu, uma atrás da outra, com golpes perfeitos de seu raio. E a cada ataque, a luz de alerta em seu peito piscava mais rapidamente. Então, Choto saiu da Casa Branca e disse ao irmão, pelo comlink, que havia conseguido a chave de Jade. Naquele mesmo instante, as forças terrestres dos 6 localizaram Choto e, percebendo que ele seria um alvo muito mais fácil, começaram a direcionar os ataques ao avatar dele.
Shoto lançou-se ao Kurosawa quando ativou as botas de velocidade que estavam calçando. Seu avatar se tornou um borrão que quase não era visto ao correr pelo campo aberto. Enquanto Shoto corria, Dayton reposicionou seu corpo gigante para dar o máximo de cobertura possível ao companheiro. Ainda lançando raios de energia, conseguiu manter os 6 afastados. Então, ouviu a voz de Dayton no comlink. Shoto! Ele gritou. Acho que tem alguém aqui. Há alguém aqui dentro. Sua voz foi interrompida. Ao mesmo tempo, o avatar dele ficou congelado, como se tivesse se tornado uma pedra, e um ícone de logout apareceu bem em cima de sua cabeça. Sair do Oasis no meio de um combate era a mesma coisa que cometer suicídio. Durante a sequência de logout, o avatar ficava congelado por 60 segundos, tempo durante o qual ele se tornava totalmente indefeso e suscetível a ataques. A sequência de logout ocorria desta forma para impedir que os avatares a utilizassem como uma maneira de escapar de uma luta. Era preciso vencer um confronto ou se retirar para um local seguro para conseguir sair do sistema. A sequência de logout de Dayton havia sido feita no pior momento possível. Assim que o avatar dele ficou congelado, ele começou a receber tiros e raios laser de todas as direções. O alerta vermelho em seu peito começou a piscar cada vez mais rápido até parar, permanecendo totalmente vermelho. Quando isso aconteceu, o corpo gigante de Dayton tombou e caiu. Por pouco, não caiu em cima de Shoto e do Kurosawa. O corpo de seu avatar se transformou e encolheu, retomando o tamanho e a aparência de antes, assim que bateu no chão. E então começou a desaparecer totalmente, deixando de existir aos poucos. Quando o avatar de Dayton sumiu por completo, deixou em seu lugar um pequeno amontoado de itens no chão, tudo o que ele tinha em seu inventário, incluindo a cápsula beta. Ele estava morto. Eu vi mais um borrão na tela quando Shoto correu para recolher o inventário de Dayton. E então ele se virou e correu para entrar no Kurosawa. A nave decolou e partiu para a órbita, recebendo ataques o tempo todo. Eu me lembrei de minha fuga desesperada de Phobos. Para a sorte de Shoto, seu irmão havia derrubado a maioria das naves dos 6, que estavam próximas, e os reforços ainda não tinham chegado. Shoto conseguira alcançar a órbita e escapar mudando para a velocidade da luz, mas foi por um triz. O vídeo terminou e Shoto fechou a janela. Como você acha que os 6 descobriram onde ele morava? Perguntei. Não sei. Shoto respondeu. Dayton era cuidadoso, ele sempre se protegia. Se eles o encontraram, podem conseguir encontrar você também, eu disse. Eu sei, já tomei precauções. Ótimo. Shoto tirou a cápsula beta de seu inventário e a ergueu em minha direção. Dayton queria que você ficasse com isto. Ergui a mão. Não, acho que você deve ficar com ela. Pode ser que precise. Ele balançou a cabeça. Eu tenho todos os outros itens, ele disse. Não preciso deste. E não quero ficar com ele também. Era um pequeno cilindro de metal nas cores prata e preto com um botão de ativação vermelho na lateral. Seu tamanho e formato me fizeram lembrar dos sabres de luz que eu possuía, mas os sabres de luz existiam aos montes. Eu mesmo tinha mais de 50 na minha coleção. Havia apenas uma cápsula beta, uma arma muito mais poderosa. Ergui a cápsula com as 2 mãos e fiz uma reverência. Obrigado, Shoto-san. Obrigado, Parzival, ele disse, atribuindo o gesto. Obrigado por me ouvir. Ele ficou em pé lentamente. Sua linguagem corporal toda sinalizava derrota. Você não desistiu ainda, certo? Perguntei. Claro que não. Ele endireitou o corpo e sorriu. Mas encontrar o ovo deixou de ser o meu objetivo. Agora tenho minha missão. E bem mais importante. E qual é? Vingança. Assenti. Então eu me aproximei da parede e tirei dali uma das espadas de samurai que ofereci de presente a Shoto. Por favor, aceite esse presente, eu disse, para ajudá-lo em sua nova missão. Shoto pegou a espada e expôs alguns centímetros da lâmina decorada, retirando-a da bainha. Um Amasamune? Ele perguntou, olhando para a lâmina, surpreso. Assenti. Sim, é uma espada Vorpal mais 5 também. Shoto fez a reverência de novo para mostrar sua gratidão. Arigato. Descemos de novo pelo elevador em silêncio. Um pouco antes de entrar na nave, Shoto se virou para mim.
Quanto tempo você acha que os 6 vão levar para passar pelo terceiro portão? Ele perguntou. Não sei, eu disse. Espero que tenhamos tempo de alcançar estes rivais. Só termina quando acaba, certo? Concordei. Só termina no fim. E ainda não terminou. Mas nós terminamos por aqui a leitura do capítulo 0025 do livro Jogador número 1. Gostou da leitura? Por favor, dá o seu like, se inscreve no canal, deixe os seus comentários, sugestões de outros livros que possamos ler aqui neste canal e também compartilhe esse link com os amigos, ok? Você me encontra nas redes sociais pesquisando pelos produtos Me Interesso. Eu te indico a leitura do meu livro Aprendo Fazendo, Penso, Planejo e Pratico. O resultado? Prospero. 5 ações que você pode fazer e potencializar o seu desenvolvimento pessoal. Vou deixar o link aqui na descrição do conteúdo para você conhecer estas ações. A gente se encontra na leitura do capítulo 0026 do livro Jogador número 1. Até lá!